próprio Deus, que faz as coisas acontecerem. Mas na possibilidade dentro do culto em direção a Deus, automaticamente torna-se então um potencial possível. Eu anotei essas informações aqui, pode ver que está rabiscado, foi o fruto do pensamento, do estudado, da revelação de Deus. O potencial possível, ele elimina o impossível em potencial. Lucas capítulo 1, 37. Porque não haverá impossível para Deus em nenhuma de suas promessas. A possibilidade no âmbito litúrgico provoca a extração de Deus para preencher o inexistente. Por isso que quando Deus cria a liturgia e o culto, ele traz a si mesmo de volta a si a adoração que está com o homem, que é uma parte dele que está lá. E que muitas vezes na ótica humana é nada, mas está o tudo. Todo ser humano que tem fôlego louva ao Senhor, a partir da expressão de Yahvé sem as vogais, só consoante, aproximando-se de uma respiração. A possibilidade é a combinação de existência. A impossibilidade é a operação acima e afora. Na linha da existência, é um status excess de Deus. Portanto, quando eu opero dentro da impossibilidade, na possibilidade eu atinjo o status quo. Na impossibilidade litúrgica, eu atinjo o excess de Deus. Excess significa algo fora do senso, algo acima e afora da média de senso. É uma coisa empírica, sensorial, acima daquilo que eu posso imaginar. A liturgia tem poder de transformar um culto num milagre, de transformar uma reunião numa resposta de Deus. Um preenchimento no vazio de um inócuo em que a existência foi possibilitada através dessa operação de fé. E é isso que nós temos que entender. Na verdade, quando dizem que Deus criou na forma capaz de enxergar a linha da impossibilidade, produziu a partir de um impossível. Quando você traça uma linha, você risca uma linha, você começa aqui e termina aqui. Mas como você mediu isso? Se imagina que há um ponto aqui, você interligou, esse ponto é inexistente da sua ótica, mas está ali na operação da inexistência dentro da impossibilidade. Por esta razão, a liturgia deve tocar a essência de Deus. Na verdade, quando dizem que Deus criou, não foram capazes de enxergar a linha de possibilidade produzida a partir do nada possível. O nada possível são as minhas que, se eu fizer um triângulo aqui, agora eu tenho três nadas possíveis. Dentro dessa liturgia, é possível que Deus crie o tudo fora, dentro do nada. Ou Deus tira o que está fora para colocar dentro do nada, para que do nada ele produza o tudo. Por esta razão, a liturgia deve tocar a essência de Deus. A essência esconde a existência capaz de se caracterizar. A essência esconde elementos que são capazes de se caracterizar. Quando eu sinto o cheiro do café, eu não vejo o café, mas está ali a existência. Por eu não ver, eu não tenho nada. Mas o nada está presente através da essência do cheiro que vem do café, ou do café que produz o cheiro que vem da essência. O que Deus tem preparado está parado, o que Deus tem preparado está parado dentro da existência. Por isso que o prefixo é pré-parado. Está parado num pré, uma existência que pré-existe para algo que está preparado que você precisa tocar. O trabalho da existência é trazer a essência ao pleno real. Haja luz, e foi rápido. A luz estava lá. Ué, Deus criou a luz? Não, ele tirou de si mesmo. E a luz veio. Havia um potencial existente dentro de um nada que não se via. Dentro de uma essência que não se tocava, mas estava lá. A busca da essência codifica o tudo do nada. Para se formar uma linha real, é necessário unir dois pontos imaginários. Para se formar isso, você tem que fazer assim. Você não vê os pontos, mas estão lá. O que você tem que fazer é apenas fazer um risco e buscar essa existência. Agora mesmo, enquanto eu falo, há coisas na sua vida que estão existentes, mas você não descobriu a essência. No momento que você descobriu a essência, você cria o imaginário e você consegue atingir. Isso não é a fé? Ora, a fé é o quê? É a certeza das coisas que não vemos, meu Deus do céu, mas esperamos.
Está no nada o tudo, do tudo que eu não vejo do nada, mas ele está lá. Só nessa volta para Deus que eu consigo descobrir essa técnica da liturgia, do aproximar-se de Deus para chegar na sua essência. A possibilidade busca a essência, a possibilidade busca a essência dentro da existência. Um ponto une ao outro e traz a existência. A liturgia, o culto, é Deus trazendo o homem de volta a si mesmo Deus. Se eu não for capaz de entender essa filosofia da liturgia, eu terei o que? Um culto mecânico, um culto monótono, um culto que é feito porque tem que fazer, um culto porque eu sou obrigado a fazer, um culto que é desencargo de consciência, um culto porque os outros faziam, eu vou fazer, um culto porque virou tradição, um culto porque nada que explique o termo na sua excelência. Enfatizar a igreja que a liturgia é a volta de si mesmo para Deus. É experimentar o que Deus de si mesmo tem para o seu povo. Eu acho que eu falei um pouco rápido, né? Eu me empolguei. Mas Deus trabalha com essas coisas. O fato da possibilidade ser maior que a existência é porque a possibilidade em si ela pode criar existências a partir de uma essência que existe. Quem é a essência? O próprio Deus. Deus é a essência. Há uma possibilidade. Há uma existência ou uma inexistência. Mas a possibilidade com a essência provoca uma existência. Então tem a possibilidade como ser humano de falar, de ouvir, de cantar, de orar, de adorar. Isso eu busco na essência. A essência, juntamente com isso, ela produz uma existência. Haja luz e houve luz. Apareça a porção seca e ela apareceu. Façamos o homem a nossa imagem. Mas qual imagem? Qual semelhança? Onde é que está? Havia um protótipo? Tem um desenho do lado? Havia uma essência. Havia uma possibilidade para vir à existência. A possibilidade é o culto, a liturgia, o meu serviço cristão. A minha essência é o próprio Deus, a adoração. Quando a minha possibilidade atinge a essência, ela produz a existência. Aquilo que eu não vejo, está aqui. Tem coisa que está aqui e que eu não vejo. E o que eu vejo já estava lá. O que está, já está. Mesmo que eu não vejo, que estava. E aquilo que vai ser, já está. Mesmo que eu não vejo, já está. Isso é fé. E a fé é um produto da essência de Deus. Essência é a endoculturação de Deus. Deus se move em dois sinais. Os sinais externos e os sinais internos. Sinais externos, ele é a característica, ele se apresenta como amor, paz, benevolência, graça, riqueza, poder, unção, libertação, salvação, regeneração, justificação, santificação, salvação, reconstituição, restituição, reconstrução, cura, milagre. Esses são sinais externos de Deus. Os sinais internos são as características onis, onipotência, tudo ele pode. Não há nada que Deus não possa. Onipresença, ele pode estar em qualquer lugar. Não há nada que limite a sua presença. Eu não vou entrar na presença, não vou entrar nessas coisas, porque seria para outra aula, não na liturgia. Deus, ele é onisciente, ele conhece a presciência, ele sabe do que vai acontecer, mesmo quando não aconteceu e mesmo quando não tem pré-existência daquilo que vai ser acontecido. Deus consegue se locar num tempo que não é nosso tempo, que ele consegue se antecipar tão rápido, tão forte, que o passado já era presente quando já era futuro e o futuro já era presente, de forma que para Deus a eternidade não tem passado e futuro. Ela existe, ela está lá. E dele foi feita a existência da eternidade. Se ele criou a eternidade em um tempo que não existia, que tempo que ele existia fora da eternidade? Então há muito para se aprender com Deus, e só na liturgia, não na liturgia formal, mecânica, fria, mas a liturgia dos passos que eu tenho para me aproximar de Deus e da sua essência. Muitos querem vir da possibilidade direto para a existência. Aqui há pessoas talentosas, habilidosas, sabem fazer muita coisa, são
tremendamente usadas, mas muitas vezes, e por misericórdia, Deus as usa por misericórdia, mas elas ignoram a essência que há. E esse caminhar da possibilidade até a essência é uma liturgia, é um desenvolver, é um progresso, é um processo. Então, quando você se situa neste ponto, você começa a entender, pelo menos o começo do 1%, do 0,1% da porcentagem bem ínfima e primeira que se possa existir. Para você começar a entender aonde nós podemos e queremos chegar. Por isso que Deus revela a palavra, por isso que Ele usa pregadores, está me usando aqui nessa aula. Por quê? Porque Ele quer que você descubra essas coisas que você não sabe. E às vezes você está separado por uma montanha, atrás da montanha está o mar, vamos colocar o mar de água salgada, água doce, para você se alimentar sua sede. Então você tem uma montanha, tem um mar de água doce, você está do lado de cá, desesperado, olha para as montanhas, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo, morrer de sede. Pá. É só você subir a montanha que você vai ver a água potável do outro lado. Ou seja, perdemos de encontrar a existência por ignorar uma essência, por falta de uma possibilidade. E às vezes com possibilidades de subir montanha, de atravessar a montanha, de contornar a montanha, seja lá o caminho que Deus queira que você faça, você não consegue encontrar a essência que vai produzir uma existência. E tudo se aloja na questão do culto. Ele começa assim, somente ao teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O que está dizendo aí? Essa volta para Ele só é possível se somente Ele for adorado. Não há espaço litúrgico para outra coisa. Por isso que é difícil entender quando se fala assim, ó, culto de ações de graça pela vitória do irmão fulano, culto dos dias das mães, culto dos dias dos pais, culto das crianças, culto dos anos 60. Mas isso não é culto. E nada contra isso. Isso é uma programação. Isso não é um culto. Ah, no casamento a gente orou e cantou. Naquele momento foi um culto. Mas não era um culto, era um casamento. Era uma celebração. E há uma liturgia paralela nesse caso. Há uma liturgia paralela, mas não há liturgia da essência. Quando Paulo fala culto racional em Romanos, prestar um culto racional, ele está exatamente tocando nesse ponto da possibilidade da essência e da existência. Se o meu culto não faz essa ligação, eu tenho problemas aqui. Quando você vê esses homens que Deus usa para curar, eu já vi gente paralítica andar do meu lado assim, ó. Eu vi cego ser curado. Como é que esse cara consegue isso? Não é ele, na verdade não é ele, mas ele atingiu a essência. Oh. Havia uma possibilidade. A fé não é uma possibilidade? Deus te deu essa possibilidade de crer. Você só crê porque tem possibilidade de crer, meu Deus do céu. Você só crê porque há uma possibilidade de crer. A possibilidade de crer está aqui, de acreditar está aqui. E você se move de acordo com as suas crenças. As suas crenças vão nivelar as suas próximas ações. As suas crenças vão dizer até onde você vai. As suas crenças vão te dizer o seu próximo nível. Esses homens têm uma possibilidade. Eles têm fé, eles acreditam. Só que eles transformam isso em essência. E essência é só no culto. No aproximar de Deus, na oração, na busca, no entrar na presença de Deus, chamar a atenção do céu, trazer à existência as coisas que não existem. Como que não existe?